E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto extremamente importante que a maioria das pessoas ignora e não faz direito, que é o que? Dormir bem. A maioria das pessoas hoje dorme mal e não sabem disso. Inclusive tem pessoas dormindo 7, 8 horas por noite, porém dormindo mal, com uma qualidade do sono ruim, e existem várias coisas que interferem na qualidade do sono que as pessoas não sabem. Por isso eu decidi gravar esse vídeo para ensinar tudo sobre sono, como o seu cérebro funciona e como melhorar o seu sono de maneira natural, sem usar remédio ou manipulado ou qualquer suplemento. Então fica até o final do vídeo para aprender de uma vez por todas sobre sono. Olha só, olha que interessante, eu vou começar explicando algumas consequências de você dormir mal, alguns pontos já para você começar a entender o impacto do sono. Uma noite mal dormida pode impactar negativamente, por exemplo, no emagrecimento. Sabe por quê? Quando você dorme mal, os níveis de cortisol aumentam. Então no dia seguinte você tende a ficar uma pessoa mais estressada, com o humor afetado. Quem aí já dormiu pouco, sentiu isso com certeza na pele. E a grelina, que é o hormônio da fome, tende a ficar mais alto, ou seja, você sente mais fome. E para piorar a situação, a leptina, que é o hormônio da saciedade, tende a reduzir, ou seja, você vai comer mais se você não se vigiar no dia seguinte de ter uma noite mal dormida. Inclusive pode aumentar também a busca por doces. Outro ponto importante, com o aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, você vai ficar mais estressada, né? Uma pessoa mais irritada. A retenção de líquido pode aumentar, que é o que? O inchaço. Por isso algumas pessoas têm dificuldade de desinchar, de emagrecer, fica buscando tomar chá, diurético para desinchar, quando na verdade precisa dormir melhor. Isso eu tô falando só de emagrecimento e de estética. Tem outros pontos negativos em relação à parte cognitiva. Quando você dorme pouco ou dorme mal, sua memória é afetada, você aprende menos, você fixa menos as informações que foram passadas para você naquele dia. Ou seja, se você teve uma aula importante, um curso e dormiu mal, em termos de qualidade, às vezes você está dormindo 7, 8 horas, mas está dormindo mal e não sabe disso. Inclusive, existem vários suplementos que podem piorar o seu sono, como a cafeína, em horários inadequados. Então eu vou explicar nesse vídeo como você pode dormir melhor, como o seu cérebro funciona, como regular o seu ciclo circadiano, que é responsável por regular algumas funções fisiológicas no seu organismo. Tudo isso você vai aprender agora, mas antes de eu te ensinar, eu vou te pedir uma coisa rapidinho. Se inscreva no canal, porque não estando inscrito, você vai perder todos os vídeos que vêm por aí sobre saúde, emagrecimento, ganho de massa muscular, tudo que pode melhorar a sua saúde e sua vida. Você precisa estar inscrito para ser avisado de quando um vídeo novo for postado. Então se inscreva no canal. É rapidinho e não custa nada. Olha só que interessante. Antes de eu te revelar aqui o que pode melhorar o seu sono, você precisa entender como o seu cérebro funciona e como ele foi moldado em relação ao ciclo circadiano. O ciclo circadiano nada mais é do que o ciclo responsável por regular o seu sono. É o horário em que seu corpo produz cortisol, que é o hormônio de estresse, mas ele na medida correta é essencial para te fazer, por exemplo, levantar da cama. E tem os horários corretos que seu corpo produz cortisol e que ele produz melatonina para você relaxar e dormir, que melatonina, para quem não sabe, é o hormônio do sono. Quando você tem uma vida desregrada, você desregula esse ciclo circadiano. Com isso, seu sono começa a ser afetado, em termos de qualidade principalmente. O nosso cérebro, ele tem um núcleo supraquiasmático que fica mais ou menos ali no meio do cérebro. Ele é responsável por captar a luz do dia e regular o seu sono. Ele regula essa produção hormonal. É como se o nosso olho fosse a janela do nosso cérebro, porque esse núcleo ele fica no meio do nosso cérebro. E lá é escuro, não entra luz. Por onde entra a luz? Através dos nossos olhos, que atrás dos nossos olhos existem vários neurônios captando essas luzes que vão regular o sono e regular toda essa produção hormonal. E a morfologia e fisiologia do nosso cérebro foi moldada há 200 mil anos atrás, por exemplo, através dos nossos ancestrais, que viviam, por exemplo, em cavernas, onde dentro da caverna não entrava luz solar, pouca luz solar, e eles entravam na caverna para descansar. A única luz que tinha na caverna naquela época era a luz de uma fogueira, que é uma luz amarela e não muito radiante, direta nos olhos. Era uma luz que ficava provavelmente em um canto da caverna para eles se aquecerem e para ter um pouco de luz. E olha que curioso, essa luz amarelada, que lembra, por exemplo, hoje um abajur, não prejudica a qualidade do nosso sono. Apenas a luz branca, que bate direta nos seus olhos, ou, por exemplo, a luz azul, que é a luz de tela de computador, TV ou celular,
E hoje muita gente fica com o TikTok antes de dormir, assistindo videozinho, na cama inclusive, com o celular próximo dos olhos. E essa luz azul da tela está interferindo na qualidade do seu sono porque o seu olho capta essa luz e o seu cérebro não sabe que é noite. Ele sabe que é noite através dos seus olhos. Então quando entra a luz em um horário que é para ter pouca luz, à noite, o seu cérebro pensa que é dia porque você está com luz próxima dos olhos e começa a aumentar a atividade cerebral e produzir um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, que deve estar mais alto, deveria estar mais alto 7 da manhã, por exemplo, 7h30 da manhã, ele está aumentando para você ficar mais ativo logo ao acordar, e não 8, 9h30 da noite, por exemplo, é o horário que ele está mais baixo. Então as pessoas hoje estão desregulando o ciclo circadiano sem saber, como por exemplo, deixando muita luz no ambiente. Então existem algumas coisas que você pode fazer para regular isso e melhorar a qualidade do seu sono, porque quando você tem estímulo de luz antes de dormir, algumas pessoas, por exemplo, até dormem, elas até pegam no sono, que é a fase inicial do sono, então elas dormem, mas as fases 3 e 4, que são as fases REM do sono, são reduzidas e prejudicadas, ou seja, a pessoa passa por essa fase por menos tempo, e é nessa fase, por exemplo, que acontece o armazenamento de informações de tudo que aprendeu no dia, o armazenamento de informações, memória, limpeza do cérebro. Quando nós trabalhamos no dia a dia, estudamos, qualquer pensamento produz toxina no nosso cérebro. Nosso cérebro libera radicais livres, como se fosse uma certa sujeira do dia. A fase 3 e 4 do sono, que é essa fase que eu estou dizendo, que você precisa passar por ela por um tempo determinado, é como se viesse alguém com uma pá de lixo, uma vassoura, fazer a limpeza da sujeira do dia, dos resquícios que ficaram no seu cérebro. Quando você passa por essa fase do sono de maneira reduzida, ou com uma qualidade ruim, você não tem essa limpeza de maneira adequada e vai acumulando toxina no seu cérebro, tais toxinas que podem deteriorar os seus neurônios. Sim, você vai perdendo capacidade cognitiva ao longo da vida e aumentando as chances de desenvolver um Alzheimer, por exemplo, doenças degenerativas em relação à memória, tá? Então tomem cuidado e por isso vocês podem se prejudicar continuando com esses hábitos ruins de celular antes de dormir. Eu vou já dar algumas dicas de como melhorar o sono e como regular o seu ciclo circadiano. Outra substância que afeta a qualidade do seu sono diretamente é a cafeína. Muita gente não sabe disso e toma café fora do horário. Olha só que interessante. O efeito da cafeína agudo de estado de alerta leva em média 1 hora para aparecer. Então quando você toma café, dali 1 hora você está mais alerta. Porém, o que a maioria não sabe é que a meia-vida da cafeína, que é o tempo em que ela fica no organismo, pode demorar ali de 8 a 10 até 12 horas. Ou seja, se você toma café, por exemplo, 6 horas da tarde, planeja deitar 10, 10h30 da noite, a qualidade do seu sono pode ser comprometida. Não a fase inicial, você até pega no sono. Por isso que muita gente contra-argumenta e se defende dizendo assim: ah, Hugo, eu tomo café 7, 8 horas da noite, mas eu pego no sono rapidinho, não me atrapalha não, eu vou continuar tomando café. Mas não é a fase inicial do sono, é a fase 3 e 4 que acabam sendo prejudicadas e reduzidas. E é nessa fase que muita coisa importante acontece no seu cérebro. Por isso, a cafeína deve ser evitada a partir das 3 da tarde, tá? Então, se você gosta de um cafezinho ou usa suplemento pré-treino para treinar, que é a base de cafeína, não aconselho utilizar depois das 4 horas da tarde, porque pode prejudicar a qualidade do seu sono. Inclusive, exercícios físicos, treino de musculação, seja qual for o esporte que você pratica, não é interessante após as 9 horas da noite, porque 9 horas o seu cérebro está aumentando a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, para você relaxar. Ele já viu que a luz do sol foi embora e você vai começar a se preparar para dormir. Com isso ele começa a aumentar a produção de melatonina, tá? Para você relaxar. Se você vai fazer um treino 9h30 da noite ou vai jogar bola e tá cheio de luz, o seu sono vai ser afetado. Não tem como evitar isso. Então o ideal é começar a fazer uma higiene do sono, é praticar uma higiene do sono. Vale ressaltar aqui também que quem usa remédio para dormir, como os benzodiazepínicos, Rivotril, Zolpidem, por exemplo, que causam dependência, inclusive. Tem gente que defende que não causa e causa, já foi comprovado cientificamente. Eles são sedativos, eles fazem a pessoa apagar. Então muita gente fala: nossa, eu preciso usar o remédio para dormir. A pessoa apaga, dorme rápido, mas a fase 3 e 4 do sono acaba sendo reduzida. Ela não passa, a pessoa que usa o medicamento para dormir, por todas as fases do sono de maneira adequada. E isso pode prejudicar o quê? O aprendizado, a memória. Inclusive há relatos de pessoas que usam benzodiazepina
clínicos, esses remédios para dormir, por muito tempo ou em doses altas, relatam episódios de perda de memória no meio da noite, acordam, realizam algumas tarefas de forma sonâmbula e não lembram que acabaram fazendo, ou até mesmo logo pela manhã ou antes de dormir, tem lapsos, perda de memória. Isso pode prejudicar muito a saúde a longo prazo. Então, usar remédio para dormir só deve ser usado com acompanhamento psiquiátrico e não como muitas pessoas estão fazendo, se automedicando. E mesmo assim, o psiquiatra deve utilizar isso de maneira aguda e não crônica para o resto da vida. Tem gente dependente do remédio para dormir. E aí o que acontece? A pessoa usa o remédio para dormir e não sabe praticar a higiene do sono, que é o básico de maneira natural. Inclusive eu já fiz intervenções como essas dicas que eu vou dar aqui, e eu fiz pessoas pararem de usar remédio para dormir só usando essas dicas que eu vou revelar nesse vídeo. Então olha só que interessante. Primeira tarefa da higiene do sono, que vai melhorar muito a qualidade do seu sono. Você vai diminuir a luz do seu ambiente. Toda a luz do apartamento, casa que você mora, começa a diminuir 9h30 da noite, deixa menos luz. Vai assistir uma TV na sala 9 horas da noite. Não é interessante ter a TV muito perto dos olhos. Apaga a luz da sala, deixa a TV mais longe, pelo menos uns 3, 4 metros de distância, e evita luz de celular. Não use celular na cama. Cama é somente para dormir ou para ficar junto com o seu parceiro, namorado, namorada, marido. Jamais usar celular na cama. Assim que entrar no quarto, coloca no modo avião, usa para despertar. A luz vai regular demais o seu sono. Tanto à noite pode melhorar e de manhã também. Como? Olha que interessante. Logo ao acordar, que é uma das tarefas que você pode fazer, você pode abrir a janela e se expor à luz solar por pelo menos uns 10, 15 minutos. Não precisa ficar diretamente tomando sol, mas deixa entrar luz solar no seu olho, porque a luz do sol vai regular o seu ciclo circadiano. O sol liga a engrenagem do seu cérebro para ele começar a funcionar mais cedo e você sente mais sono antes das 10 da noite, por exemplo. Então você dorme mais cedo e o sol regula isso. Então, uma das coisas que você pode fazer é se expor à luz solar. Inclusive tem um estudo mostrando o quê? Que eles pegaram adolescentes que dormiam mal e colocaram para acampar. Olha que interessante. E viram que no acampamento, durante o tempo que eles ficaram lá, todos regularam o ciclo circadiano. Por quê? Ele é feito através de luz. E quando eles dormiram em barraca, a luz entrou na barraca, não tinha como fugir. Então eles acordavam quando amanhecia, no horário que surgia a luz do sol, e eles voltavam a dormir quando escurecia, sem uso de celular ou qualquer eletrônico ou qualquer luz artificial de poste, somente a luz do sol e da lua. Inclusive a luz da lua não atrapalha. Para saber se a luz do ambiente está atrapalhando, você tem um aplicativo ou também a luz te ajudando, chamado Lux, que mede a unidade de luz. Você pode baixar no celular. Eu vou escrever aqui Lux, Lux. Por exemplo, um dia nublado, ele pode ter, em média, 5.000 lux. É uma luz suficiente para regular o seu ciclo circadiano. Por mais que você acorde e esteja nublado, abra a janela, que essa claridade de 5.000 lux vai ativar a sua engrenagem e começar a produzir os hormônios que precisa para te deixar mais disposto logo de manhã e regular o seu sono à noite. Um dia muito ensolarado, por exemplo, como eu trabalho em frente à janela aqui justamente por isso, um dia muito ensolarado pode apresentar ali uma medida de luz de 40.000 lux. Por exemplo. Então, tomem cuidado com luz forte à noite e se exponham à luz solar logo pela manhã. Vai regular o seu sono, vai ajudar muito. Outra dica muito importante é fazer uma leitura antes de deitar. Jamais em celular ou tablet, você pode usar um livro físico que goste. Abrir o livro na cama e ler, de preferência com uma luz de abajur que não vai atrapalhar. Outra dica muito importante é evitar cafeína 7, 8 horas antes de deitar, porque, como eu falei, a meia-vida é mais longa e pode atrapalhar a qualidade do sono. Olha só, uma observação muito importante antes de finalizar aqui: se você acordar de madrugada para ir ao banheiro, jamais olhe o celular. Tem muita gente que tem esse costume, vou olhar que horas são. Acaba olhando a hora e ficando um pouco ansioso. Nossa, já está quase na hora de acordar. E aí não consegue dormir mais. Ou lembra de alguma coisa, ou vê alguma notificação do dia anterior, alguma mensagem de madrugada. Vai aumentar o nível de alerta de estresse e você não vai dormir mais. E se dormir, a qualidade do sono vai ser péssima. Então se atenta a isso e já elimina as notificações, deixa no modo avião, como eu já falei. E uma última dica é diminuir todos os ruídos e barulhos que entram no seu quarto ou no ambiente que você deseja repousar e dormir. Não durma ouvindo música, por exemplo, ou barulho, tá? Por mais que a música possa te relaxar, ouça fora do quarto e depois entre no quarto para conseguir dormir, tá? Então evite todas essas coisas.
Isso se chama higiene do sono e pode melhorar o sono 100% e fazer com que você não use mais remédio, se é que você usa, ou não precise usar remédio. Não adianta usar o remédio e não fazer nada disso, porque o seu cérebro não vai ser saudável, logo sua saúde mental pode ser prejudicada, sua capacidade cognitiva, seus hormônios podem estar bagunçados simplesmente porque você não dorme bem. Então não adianta pensar que precisa repor hormônio para ganhar massa muscular, emagrecer, sendo que você não faz o básico às vezes, que é dormir direito, tá? E acredite, eu já atendi mais de 7.000 pessoas e 99,9% não sabia dormir. E hoje uma das primeiras coisas que eu corrijo é o sono. Eu só atendi um paciente até hoje que aprendeu a dormir, que já chegou fazendo uma higiene do sono, porque tinha ouvido talvez em algum vídeo meu e conseguiu absorver e já praticava antes mesmo de consultar comigo. Então olha como a qualidade do sono e sua saúde pode melhorar com essas dicas, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, compartilhem com os amigos, amigas, avós, tias, mães que precisam saber desse assunto sobre sono e algum atleta amigo seu também que precisa melhorar o sono para melhorar a performance. Espero que tenham gostado, curtem, compartilhem e também comentem no vídeo o que vocês acharam ou alguma sugestão de algum tema que gostariam de ouvir por aqui. Muito obrigado e até a próxima!